Então hoje eu vim dar uma explicadinha para você sobre o conteúdo do Barroco. A característica principal do Barroco. Então sempre que vocês pensarem em Barroco, a característica vai ser contraste. Então contraste é o quê? O preto e o branco são coisas opostas, tá? Então quando a gente cita o contraste como uma característica, é essa oposição. No Brasil, como eu disse para você, são dois nomes. O Gregório de Matos, que vai ser o que a gente mais vai trabalhar dentro do Barroco, porque ele é o Barroco em todas as características, e o Padre Antônio Vieira. Então eu vou começar falando sobre o padre um pouquinho, porque o padre eu vou passar mais por cima com vocês, tá? Então o Padre Antônio Vieira, ele ficou conhecido pelos sermões que ele pregava, os sermões de autoria própria dele, acabaram trazendo algo além da parte religiosa. Então o Padre Antônio Vieira, ele começou dentro dos sermões a questionar as pessoas, a fazer as pessoas se questionarem, a conscientizar as pessoas. Então aqueles sermões dele não era só a parte religiosa, ele trazia perguntas ao longo do que ele ia falando, ele fazia a pessoa pensar sobre as coisas que estavam acontecendo. Então uma característica assim da obra dele que é bem distinta é que ele era contra a escravização dos índios, tá? Então ele era bem a favor dos índios e ele também era contra as perseguições que a Igreja Católica fazia aos judeus. O Padre Antônio Vieira, então, os sermões dele é uma obra que marcou bastante o período. E referente a ele, eu acredito que isso é o que mais interessa a vocês saberem, tá? O Padre Antônio Vieira, então, ele ficou conhecido principalmente pela parte de querer conscientizar a pessoa, querer trazer valores, fazer a pessoa refletir sobre as suas atitudes. E a contribuição dele para o Barroco seria isso, seria o fato de que ele não se preocupava apenas com a parte religiosa da pessoa. Ele se preocupava em formar uma pessoa de caráter, uma pessoa com valores, que refletisse sobre as coisas que estavam acontecendo na sociedade. Então, por isso que ele é um dos nomes mais importantes do Barroco aqui no Brasil. Agora, o Gregório de Matos, então, ele é um dos autores com quem eu mais me identifico, porque ele traz na obra dele todos os tipos de características do ser humano. Ele fala sobre a religiosidade, ele é uma pessoa que acredita em Deus, ele fala sobre amor, sobre o lado erótico, ele fala sobre a hipocrisia da sociedade, ele critica, ele debocha das pessoas que falam de uma forma e acabam agindo na sua vida de outra, então ele era muito contra isso. As pessoas que se diziam religiosas, que faziam, iam na igreja, rezavam isso e aquilo, e na verdade, por trás disso, elas estavam fazendo tudo que era coisa que era contra a Deus, né? Então, o Gregório de Matos vai ser aquele autor que vai ter 4, 5 características, todas uma batendo contra a outra, se chocando, e as pessoas dizendo, não, a pessoa não pode pensar desse jeito e pensar daquele também, e fazer isso e fazer aquilo. E essa é a parte mais humana que surge com o Barroco. Então, é a pessoa acreditar em Deus, a pessoa ter a sua fé, e ela não deixar de ser uma pessoa, um ser humano de carne e osso, ter os seus desejos, as suas vontades. Tá, eu trouxe aqui para vocês, vou ler alguns trechinhos, mas antes eu vou falar sobre as principais características dele, tá? Isso é uma coisa que eu acho muito importante de vocês entenderem, que é ler uma obra dele, ler um trecho de uma obra dele e falar, aqui aparece essa característica, aqui aparece aquela característica. Isso é o que eu acho importante de vocês entenderem sobre a literatura. Então eu vou falar para vocês as características, tá, que eu considero como as principais para vocês conseguirem identificar na obra dele. Vou ler alguns trechinhos, mas não vou falar para vocês aonde que tá cada característica em qual trecho, porque isso aqui depois vai ser um trabalhinho que a gente vai fazer. Então ele vai falar sobre a religiosidade, ele vai ter características o religioso, o crítico satírico, que é quando ele vai criticar a sociedade debochando, amoroso, e o contraste entre a vida e a morte. Também o erótico, como eu já tinha falado antes, né? Então, tem o amoroso, além do amoroso, ele tem a parte erótica também, que seria contraste com a parte religiosa dele. Então, eu vou ler 4 poeminhas aqui do Gregório de Matos, que eu acho que fica bem evidente as características dele, para vocês poderem entender esse contraste dentro da mesma pessoa, tá? Primeiro,
Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, meteia a flor que guardais, no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Segundo, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Recobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Terceiro, descarto-me da tronga que me chupa. Corro por um cochengo todo mapa. O ar da feia me arrebata a capa. O gadanho da limpa até a garupa. Busco uma sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Então, esses 4 poemas, tá, foram escritos pelo mesmo autor e eu trouxe para poder mostrar para vocês o que seria o conceito real do barroco, essa questão do contraste, que é o que eu cito sempre como o marco principal para vocês entenderem o barroco. Então, é a mesma pessoa falando sobre 4 coisas diferentes e que ainda conseguem se bater sendo opostas, né? Então, ali é a questão do humano, do homem se vê como um humano e não mais como aquela figura que se fingia que era só a religiosidade deu. Aqui é o homem assumindo, então, os seus desejos, as suas vontades, junto da religiosidade.